Saudações a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao De Congo, a convocação, onde somos chamados e convocados a refletir a vida, a natureza e a existência de forma mais profunda. Eu sou Diba, o convocador, e hoje eu quero partilhar com vocês sobre os dois lados da natureza. A natureza tem a sua própria maneira de apresentação. Falamos sobre autoapresentação e autorrepresentação. Autoapresentação é aquilo que eu apresento, conforme eu me apresento. Autorrepresentação é aquilo que eu represento. Por exemplo, eu represento meus pais, mas eu me apresento assim. Essa é a minha autoapresentação, mas eu sou a autorrepresentação dos meus pais. A natureza tem dois lados, mas a falta de conhecimento das pessoas quanto aos dois lados da natureza nos leva às dificuldades, nos leva ao sofrimento. Com o avançar da tecnologia, com o correr dos tempos, de acordo com o espaço em que nós nos encontramos, vamos sofrendo grande transformação, vamos sofrendo uma evolução muito rápida, uma evolução muito artificial. E isso criará dificuldades sobre dificuldades em muitos, principalmente aqueles que não têm domínio daquilo que é o artificial. Mas o que as pessoas não sabem é que o que nós estamos a viver agora vai se tornar cada vez mais difícil se nós não olharmos para o natural. Porque nós somos natural, criamos o artificial e não devemos nos deixar levar pelo artificial. Procuramos culpados em todos os lugares, procuramos Deus em tudo. E dissemos que Deus deve saber de alguma coisa, então Deus deve prometer salvar o mundo. E Deus prometeu salvar o mundo, os homens conformaram-se que Deus salvaria o mundo, abrindo os céus e tirando todos os homens da terra, tirando assim a carga e responsabilidade que cada homem tem daquilo que aconteceu com a terra por onde ele saiu, caso haja essa possibilidade. Então nós abandonamos as nossas responsabilidades, nos desfazemos das nossas responsabilidades para poder culpar ou colocar alguma coisa no lugar da carga que nós poderíamos carregar. Mas contudo, apesar de tudo que o homem cria, apesar de tudo que o homem pensa, a natureza continua intacta, ela permanece a mesma. A natureza permanece a mesma, continua intacta. Se nós não pensar antes de fazer o que nós estamos a fazer, nós vamos pagar pelas consequências na frente. Se nós não olhar pelas coisas que nós estamos a fazer, não alvejar a consequência lá mais para frente, como vai ser, então nós vamos pagar por isso. Para que o homem não aceite o peso da responsabilidade daquilo que ele tem feito, então o homem opta em ignorar e pôr a sua esperança nas crenças. Mas a natureza permanece a mesma. E quanto mais nos distanciamos da natureza, mais o espaço em que nos encontramos, o tempo em que vivemos do artificial, mais dificuldades nós teremos. Hoje, as pessoas dizem, por exemplo, os fármacos são muito caros. Os fármacos são muito caros. Mas mesmo assim, a pessoa luta para que possa ter os fármacos muito caros. E quando não consegue, então ele compra os fármacos mais baratos.
Mas talvez o que ele gastou como dinheiro para dizer depois aos filhos que não tenho dinheiro para isso ou para aquilo, porque comprei medicamento do vosso irmão, porque compramos os medicamentos do vosso irmão, é algo que eles poderiam cobrir a partir de alguma planta que se encontra na natureza. Ou seja, a ignorância do homem o leva a consequências trágicas. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, mais dificuldade ele vai tendo. Porque cada vez mais a situação vai se agravando. Tudo porque os homens não sabem que a natureza permanece intacta. A natureza não sofreu pela evolução. Apesar de que hoje nós colocamos bioquímicos em tudo, até no que nós comemos. Mas os gorilas permanecem os gorilas nas florestas, os animais permanecem os animais, os homens vão nascendo, continuam sendo os homens, porque a natureza permanece intacta. Nós violamos as leis da natureza. E a natureza, ela por si é omnipotente, omnisciente e omnipresente. Porque a natureza tem dois lados. Vamos ler rapidamente Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, no versículo 5, no versículo 7, diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vamos tirar o Senhor, vamos colocar o Criador, porque quem faz é o Criador. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu, o Criador, faço todas as coisas. Não vamos aprofundar muito aqui nessa passagem, porque é muito profundo. Mas ele continua dizendo assim: Destilais vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Criador, as criei. Ou seja, céu e terra, produzam isso, produzam aquilo, produz tudo que eu mandar, porque eu criei. Produz catástrofes. Produz tempestades. Produz tsunamis. Produz tudo. Quanto positivo, como o que nós consideramos negativo. É tudo parte da mesma natureza. Por isso ele diz: eu formo a luz e crio o mal. Ou seja, a natureza tem dois lados. Tem um lado visível e tem um lado invisível. Um lado construtor e um lado destrutor. Porque ela permanece intacta, permanece a mesma, ela não mente. Sempre que chega o tempo, o sol se põe, a lua nasce. A lua vai e o sol nasce. Então, quando chega o momento, a pessoa cresce, nasce, cresce. As crianças continuam fazendo 9 meses no ventre da mãe. O ciclo permanece o mesmo. Tempos passam, mas o ciclo permanece o mesmo. Porque a natureza não mente. A natureza não mente. Então, a natureza é o próprio omnipotente. Tendo ele o bem, tendo o mal, tendo o visível, tendo o invisível. Ou seja, nós não procuramos bem fora da natureza e não procuramos mal fora da própria natureza. Quem procura bem fora da própria natureza não fará nada, porque até hoje, para nós termos o avanço tecnológico, a ciência, como chamamos, a inspiração vem da própria natureza. A ciência nasce da natureza, porque a natureza é a ciência. Fora da natureza não há ciência. Por isso é que nós não temos ciência, nós perdemos ciência.
E só alguns conseguem fazer ciência. Porque nós não entendemos o que é ciência. Ciência é informação que todos os símbolos, todos os signos da natureza te dão. Chamamos botânica, estuda o quê? As plantas. Chamamos química, porque estuda o quê? A matéria, as propriedades, as suas transformações. Chamamos zoologia porque estuda os animais. Chamamos geografia porque estuda a terra. Ou seja, estão a te dizer que a ciência é a própria natureza. Deve-se estudar a própria natureza, mas somente os homens estudam as crenças. Quando há terremotos, disse que houve terremotos. Natureza. Quando há chuva em abundância, quando há peixe em abundância no mar, dizem que haverá muito peixe, as pessoas vão comer. Natureza. Quando há chuvas muito fortes, faz de tudo para poder desalojar as pessoas, porque as pessoas podem ter consequências piores. Por quê? Natureza. Tanto para o bem, tanto para o mal, nós só temos a natureza. Mas nós procuramos estudar as crenças. A natureza salva e a natureza destrói. Porque ela constrói, ela destrói. É a própria construção, é a própria destruição. É o equilíbrio. É o pai, é a mãe. A mãe junta pela emoção. O pai pode destruir pela lei. Por isso é que se o pai for muito duro, a mãe deve ser emocional. Senão vai destruir. Vamos ter os filhos que não conseguem fazer nada, porque basta olhar e ver a ideia de que os pais estão aí, seja o pai, seja a mãe, já estão aí, ele se restringe. Os dois devem ser o que são, para poder equilibrar a emoção dos filhos. Daí disse que esse é filho do fulano e da fulana. Porque encontramos características delas dentro. É a própria natureza. Vamos encontrar características do tempo, vamos encontrar características do espaço. Porque tudo está sobre o tempo, está dentro do tempo e do espaço. É isso que chamamos a própria natureza. Você fala do tempo de frio, fala do tempo de chuva, fala do tempo das laranjas, das mangueiras, tudo você conta dentro de 12 meses. 1, 2. Você conta dentro de 12 meses. Nossos pais temos 1, 2. Você conta tudo dentro de 12 meses. E tudo que acontece dentro de 12 meses, você codifica esses acontecimentos como ano. É como se fosse, né, um baú onde você guardou todos os acontecimentos. Mas todos esses acontecimentos que você codificou em 12 meses são nada mais, nada menos do que os acontecimentos da própria natureza. Então ninguém foge do destino, ninguém foge da natureza, porque a natureza é a única que não mente. E a natureza tem dois lados. Porque eu formo a luz, eu crio o mal. Eu construo e eu também destrói. Muito obrigado.